Queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Estava com muita saudade de gravar vídeos para os irmãos, mas peço a compreensão de todos, pois estavam pesquisando temas muito mais relevantes e importantes para tratarmos no nosso canal. Então, já deixe seu like, já se inscreve no canal se não for inscrito e não se esqueça de compartilhar este conteúdo para que mais e mais pessoas venham ser alcançadas por esta mensagem. Amém? O tema do vídeo hoje, queridos, é um tema muito polêmico, né? Na verdade, trata-se do sistema religioso que fez uma total lavagem cerebral, né, na vida de muitas pessoas. E em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro que Jesus nunca foi a favor da religiosidade, né? Porque a religiosidade traz muitas coisas que nos atrapalham a servir verdadeiramente ao Senhor. Então fique até o final deste vídeo, né, para ver se você está sendo um crente religioso ou se você está sendo um adorador por excelência. Queridos, eu quero iniciar com uma passagem muito conhecida entre os irmãos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no seu versículo de número 9. João, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4 se trata do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Então, vamos lá. João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, olha o que a passagem está nos dizendo. Entre parênteses, no finalzinho do versículo 9. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Meus irmãos, Jesus, sendo judeu, foi conversar com uma mulher samaritana, e esta mulher a religião estava tão impregnada na cabeça dela, a religiosidade estava tão enraizada no coração daquela mulher, que ela não conseguiu reconhecer quem era aquele que estava no poço. Ela não conseguiu reconhecer aquele que estava com ela junto àquele lugar. Sabemos bem que aquele que estava lá era Jesus Cristo, era Jesus, o nosso Salvador. Só que esta mulher, ela não conseguiu perceber quem era ele, porque a religiosidade, a religiosidade, esse sistema, ele nos deixa cego e faz com que a gente não consiga ver, né, e aprender o verdadeiro Evangelho do Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que a primeira coisa que a religiosidade faz com a vida do crente é deixar ele cego, não é? Então, segundo a Bíblia, olha só, disse-lhe, pois, a mulher: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Meus irmãos, ela não sabia quem era Jesus. O sistema religioso, a religiosidade, os costumes
da religião estavam tão enraizadas que ela estava cega. Então a primeira coisa que a religiosidade causa na vida do ser humano é cegueira espiritual. Agora olha só, para nós entendermos mais um ponto que a religião causa, nós temos que saber o motivo pelo qual judeus e samaritanos não conversavam. Eu vou resumir muito a história, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Em resumo, meus irmãos, os samaritanos, e os judeus não conversavam justamente por questões religiosas. Uns acreditavam que deviam adorar a Deus somente no monte, e outros acreditavam que deviam adorar a Deus somente em Jerusalém. Os judeus acreditavam que o local certo para a adoração de Jesus, para a adoração do Senhor, para a adoração de Deus Pai, era em Jerusalém, era no templo, na igreja de Jerusalém. Já os samaritanos, eles acreditavam que o local correto de adorar a Deus era no monte. Então, meus irmãos, há essa divisão. Por isso, judeus e samaritanos não se dão bem, não conversavam. É como se, imagine um judeu e um samaritano discutindo, eu adoro Deus no monte. Eu adoro Deus em Jerusalém, no templo. Meus irmãos, a religiosidade, além de causar cegueira espiritual, causa divisão entre os irmãos. A religiosidade causa divisão. E Jesus vai dizer que reino subdividido não sobrevive. A religiosidade faz com que a gente ignore o nosso irmão só por causa do jeito de adorar dele. Faz com que nós ignoramos o nosso irmão só pela roupa que ele usa. A religiosidade, ela nos traz uma ideia de que nós temos que ignorar os nossos irmãos só porque eles adoram a Deus de uma forma diferente. E será que é só eu que percebo que hoje nos templos estão lotados de samaritanos e judeus? Estão lotados de pessoas que estão divididas por causa da religiosidade. Uns têm uma doutrina, outros têm outra. Não existe união entre a igreja, não existe união entre o corpo de Jesus. A maior tristeza, querido, a maior tristeza, vou repetir, a maior tristeza é você andar numa rua e na mesma rua você encontrar diversos templos com placas diferentes. Não foi para isso que Jesus instituiu a igreja aqui na terra. A religiosidade faz com que a gente coloque placa. A religiosidade faz com que a gente coloque um rótulo, não é verdade? Eu vou colocar o nome dessa igreja de igreja A e vou impor doutrina segundo o meu coração para esta igreja. E quem concordar com a minha doutrina vai me seguir. E quem não concordar com a minha doutrina vai para outro templo. É isso que a religiosidade causa na nossa vida: cegueira, divisão. E a religiosidade faz com que a gente esteja enganado, na verdade. Enganado como, Mateus? Me explica. A religiosidade
faz, meus irmãos, nós acreditarmos demais em doutrinas que vêm direto da mente e do coração do homem. Se Jesus é o cabeça da igreja, nós devíamos seguir a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, mas não. A religiosidade faz a gente seguir doutrinas humanas, doutrinas que não têm base bíblica nenhuma, doutrinas que não têm base histórica, teológica nenhuma, doutrinas que vêm direto do coração do homem, que vêm direto da mente do homem e que estão dividindo o povo de Deus. A religiosidade, meus irmãos, são costumes, são hábitos, são regras, são doutrinas. E eu falo isso no plural, porque hoje, infelizmente, nós não vivemos uma doutrina única. Nós não vivemos a doutrina do Espírito Santo, não. Nós vivemos a doutrina de pastores. Nós vivemos a doutrina de seres humanos. Nós vivemos doutrinas de criaturas e esquecemos da verdadeira doutrina do Criador. E essas doutrinas que têm feito, meus irmãos, divisão no nosso meio. A religiosidade faz com que o homem coloque hábitos, doutrinas, regras. E quem concordar com aquela regra, amém, que se ajunte, mas quem não concordar, procure outra igreja. A regra está funcionando, é assim, queridos. E não é assim que a banda tem que tocar. Não é assim, queridos, que nós temos que levar a nossa vida espiritual. Chega desse sistema religioso. Chega, meus irmãos, de seguirmos regras direto de coração de homem. Não estou dizendo que nós não devemos nos submeter à autoridade, não, queridos. Nós temos que nos submeter à autoridade, sim. Mas a partir do momento que a autoridade está impondo regras e doutrinas que não convêm com a palavra do Senhor, doutrinas que não têm base bíblica nenhuma, doutrinas que fazem o povo se dividir. Hoje nós vivemos uma geração, meus irmãos, que acontece o seguinte, eu não sei se acontece perto da sua casa, não sei se acontece na sua igreja, mas se na sua igreja a regra e a doutrina for pregar somente de social, ou seja lá qual for a doutrina, nós vivemos numa geração onde crentes da igreja A, que tem a doutrina A, quando encontram crentes da igreja B, desprezam os crentes da igreja B por causa da roupa, por causa do jeito de adorar. Nós vivemos numa época onde a igreja B, com a doutrina B, quando encontram crentes da igreja C, eles repudiam e isolam os irmãos por causa de vestes, por causa da maneira de adorar, por causa, enfim. A religiosidade está nos causando divisão, queridos. Assim como acontecia com judeus e samaritanos. Uns achavam que adorar a Deus no monte era o certo, e os outros achavam que adorar a Deus no templo era o certo. Eu estou todo arrepiado, queridos, porque é um tema que nós temos que falar.
falam que estamos em avivamento, não estamos em avivamento. O avivamento não vem em meio à divisão. O avivamento não vem em meio a essas criancices. O avivamento não vem, meus irmãos, diante essa falta de conhecimento da palavra. Doutrinas que não tem na palavra. As igrejas estão decadentes, elas estão, meus irmãos, perdendo no quesito conhecimento da palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de unção, queridos. Não é por falta de número. É por falta de conhecimento. Do que adianta você ter unção se você não tem conhecimento? É o conhecimento que te traz a estrutura para você aguentar o peso da unção. Por isso tantas doutrinas errôneas, por isso tantas doutrinas fora da Bíblia, porque está faltando conhecimento, está faltando senso. Dizem que estamos em avivamento. Como que estamos vivendo um verdadeiro avivamento? Se uma igreja, se um templo despreza o outro só porque a doutrina é diferente. Como que estamos vivendo em avivamento? Se eu desprezo um irmão só porque ele adora Deus de bermuda? Como que estamos em avivamento se eu desprezo o irmão só porque ele dá um glória a Deus mais alto, só porque ele prefere adorar a Deus com palmas, com júbilo, com gritos? Que avivamento é esse que estamos vivendo? Onde desprezamos o pequeno, aonde jogamos fora o pequeno e damos vantagem para os que têm poder aquisitivo, damos vantagem para aqueles que têm mais visibilidade. Não importa, meus irmãos, se você estiver adorando a Deus de bermuda ou de calça, o importante é adorar. Se você estiver adorando a Deus de gravata ou sem gravata, se você gosta de adorar a Deus pulando ou se você gosta de adorar a Deus sentadinho no seu canto, irmãos, não importa. Vamos jogar essa divisão por terra hoje e vamos adorar a Deus. Jesus está voltando. Não é tempo de ficarmos preocupando com coisas vãs. É muito sério, queridos. É muito sério o que estamos vivendo hoje. É muito triste você passar na rua. Já aconteceu comigo. É muito triste você passar na rua e os irmãos que se dizem irmãos do mesmo corpo não te cumprimentam só porque você está de bermuda. Não te cumprimentam só porque você não grita mais. Não te cumprimentam porque você agora, não sei, só porque agora você vai para a igreja, né? Usando uma bermuda jeans. É muito triste, meus irmãos. Nós temos que entender que somos um corpo. E Cristo é a cabeça. Jesus vai dizer, através do apóstolo Paulo, ele dá um exemplo, né? Vós mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Se a igreja ela deve submissão a Cristo, é porque só existe uma doutrina, só existe um Cristo. Fica essa palavra para você, meus irmãos. Fica essa palavra para você.
pregação, na verdade. E eu quero finalizar com o texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número, capítulo 3, versículo de número 2, olha o que diz. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Eu queria ter pelo menos mais umas 2 horas para me falar aquilo que Deus colocou no meu coração sobre essa passagem. A Bíblia fala que colocaram este paralítico, este coxo, ele era colocado todos os dias na porta do templo. Havia alguém que colocava este paralítico na porta do templo para pedir esmola todos os dias. E se todos os dias esse paralítico estava ali, se todos os dias ele era levado ali, é porque ali, queridos, era um ponto bom. É porque ali aquele paralítico conseguia uma continha boa. E se essas pessoas que levavam esse paralítico fossem de uma boa índole, fossem de bom caráter, essas pessoas pelo menos entrariam no templo e pediriam pelo menos uma oração para esse coxo. Pelo menos pelo menos que alguém orasse por ele, para que Deus o curasse. Porque as pessoas, capítulo 2, o Espírito Santo tinha acabado de descer e encher as pessoas. No capítulo 3 tem um coxo sendo levado todos os dias para a porta do templo. E se as pessoas que o levavam fossem de bom caráter, fossem de bom coração, eles entrariam e pelo menos pediriam uma oração. A pergunta que eu faço a vocês: será que as pessoas que levavam ele queriam que ele fosse curado? Será que essas pessoas não estavam lucrando com a paralisia dele? Será que essas pessoas não estavam levando vantagem através da dificuldade do outro? Creio que sim, queridos. Essas pessoas que levavam aquele paralítico representam um sistema religioso que infelizmente está carregando a igreja, uma igreja deficiente no quesito palavra, no quesito conhecimento. O sistema religioso leva a igreja para onde quer, infelizmente. E a Bíblia diz que ele vivia de esmola, vivia do que dava. A igreja, meus irmãos, ela não precisa viver de esmola. A igreja não precisa viver de esmola. A igreja, ela tem alimento, ela tem o alimento, ela tem o pão. A igreja tem um dono, Jesus, fonte de água da vida. A igreja está deficiente, meus irmãos, porque a igreja aceita qualquer coisa que é pregada. É só você analisar no culto da sua igreja. Quantas pessoas analisam a palavra no momento em que o pregador está pregando? Quantas pessoas conferem se o que o pregador está pregando tem base bíblica? Quase ninguém, querido. Nem os do altar tem a coragem de abrir a Bíblia para ver se quem está pregando realmente o que está escrito. Por isso, essa deficiência,
Por isso a igreja não tem caminhado sozinha, ela tem caminhado através de pessoas. Ela está igual aquele paralítico, dependendo 100% do homem. Ela só anda se o homem levar, ela só anda se o homem trazer. E quando chega na igreja, o povo come aquilo que o povo receber, é isso mesmo. Ninguém confere mais nada. Nós temos que ser, queridos, igual a igreja de Bereia. A Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo pregava e a igreja de Bereia consultava as Escrituras para ver se aquilo que o apóstolo pregava era aquilo que estava escrito. Eu não estou falando de mim não, irmãos, estou falando do apóstolo Paulo. Homem letrado, homem conhecedor, homem que cresceu aos pés de Gamaliel, ele pregando e o povo de Bereia consultando a Escritura para ver se o que ele estava pregando era verdade. Então o sistema religioso ele nos causa cegueira. A gente não consegue ver Jesus mesmo ele estando perto. O sistema religioso, a religiosidade causa divisão entre os irmãos, costumes, regras, modo de vestir, modo de cantar, modo de adorar. Causa divisão. E o sistema religioso causa uma dependência total do homem. O sistema religioso faz com que a igreja não estude, faz com que a igreja não procure a verdade e faz com que a igreja dependa mais e mais das esmolas, do que sobra. A igreja não precisa disso, querido. Você tem dono, você tem pai, você tem um Deus que criou os céus e criou a terra. Vamos ler a Escritura, vamos estudar a fundo, vamos ter conhecimento, porque unção sem conhecimento não adianta nada. Unção sem conhecimento não adianta nada. Do que adianta você ser ungido diácono se você não tem conhecimento do que é ser um diácono? Do que adianta você ser ungido pastor se você não tem conhecimento do que é verdadeiramente ser um pastor? Do que adianta você ser ungido a isso e aquilo se você não tem conhecimento do que a sua unção fala? Pedro tinha unção. Pedro tinha unção. Pedro era cheio do Espírito Santo. Aliás, foi através dele, de João, que esse paralítico voltou a andar. Pedro tinha unção, mas Pedro não tinha conhecimento. A Bíblia vai dizer que ele e João eram iletrados. Eles não tinham conhecimento, mas tinham unção. Agora Saulo, ainda como perseguidor antes de encontrar com Jesus, se por um lado Pedro tinha unção, mas não tinha conhecimento, do outro lado Saulo tinha conhecimento, mas não tinha unção. E Jesus, vendo aquilo, ele desce, explode na frente de Paulo, e ele transforma Paulo no maior missionário que esse mundo já viu. É através de Paulo que nós vamos ter a base, nós vamos ter a ciência dos dons do Espírito. É através de Paulo que nós vamos entender como funciona os dons do Espírito. É através de Paulo que nós vamos ter a base para
paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo se transformou, queridos. Ao ponto dele falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Pedro tinha unção, mas não tinha conhecimento. Paulo, antes de encontrar Jesus, tinha conhecimento, mas não tinha unção. Aí quando Jesus aparece para Paulo, Jesus manda um recado para o profeta Ananias: vai lá e unge Saulo de Tarso. Por trás daquilo, o propósito de Jesus era unir a unção de Pedro com o conhecimento de Paulo. Paulo tinha conhecimento, e a partir do momento que Ananias ungiu ele, agora ele tinha unção mais conhecimento. E olha o que deu. Então fica essa palavra para você, querido. Que Deus nos livre dessa religiosidade. E eu quero, junto com vocês, fazer uma oração, né? Feche os seus olhos aí onde você está. Também vou fechar os meus aqui. E vamos clamar ao nosso Deus. Soberano Deus e Criador Pai. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Pai, pelo Espírito do Senhor, Pai, que nos dirigiu, Pai, com sabedoria, com entendimento nessa palavra. Pai querido, eu venho pedir ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso intelecto, que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso conhecimento, que o Senhor, Pai, venha colocar fome e sede da Tua palavra, Pai, que o Senhor, meu Deus querido e meu Deus amado, venha tocar, Pai, naquele ou aquela, Pai, que está assistindo este vídeo agora, Pai, aquilo que ela precisa e que ele precisa, aleluia. Aquilo, Pai querido, que o Teu filho e Tua filha almejam alcançar, Pai, neste ano. Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha conceder, Pai, pelo poder e pela misericórdia do Senhor, Pai. Eu creio nessa vitória. Eu creio, Pai querido, que todos que estão assistindo, Pai, todos que estão assistindo este vídeo, vão contar os dias. Não estou falando meses e anos. Vão contar os dias para o milagre do Senhor acontecer. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra para você. E o que Deus fizer na sua vida através dessa oração. Se você crê, comente aqui, queridos. Amém? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa pregação. Amém? Fui!